Pessoal, agora vamos fazer vários exercícios sobre ondulatória. A nossa primeira parte começa assim. Número 1. A figura representa a forma de uma corda, num determinado instante, por onde se propaga uma onda. Sabendo que a velocidade dessa onda é de 6 centímetros por segundo, determine letra A, o comprimento de onda, e letra B, a frequência. É muito importante interpretar o desenho, tá? Esse desenho está em escala. Cada pedacinho dele vale 1 centímetro, conforme representado aqui. Então, olha só. Letra A pede calcule o comprimento de onda. Comprimento de onda é a distância, por exemplo, entre duas cristas consecutivas. Olha só, entre esse ponto e esse. Coloquei aqui para vocês um desenho mostrando isso. Esse é o comprimento de onda. Distância percorrida pela onda em um período. Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pedacinhos. Cada pedacinho é 1 centímetro, 12 centímetros no total comprimento de onda. Professor, precisa ser no SI? Não. Esse exercício deu os dados em centímetro. A resposta pode ser escrita em centímetro tranquilamente. A letra B é calcule a velocidade. E aí vem a ideia. Sempre que falar, ó, calcule a velocidade de uma onda, lembre-se, V igual a lambda vezes F. V igual a lambda F. Lambda, comprimento de onda. 12 sem... Ah, a letra B pediu calcule a frequência. Foi mal, pessoal. Então, olha só. De novo. Queremos calcular a frequência. V igual a lambda F. V foi dado 6 centímetros por segundo igual a 12 centímetros vezes F. Então, a resposta é frequência igual a 0,5 Hz. Hertz é unidade de frequência no SI. Mas por que aqui tem centímetro por segundo e aqui centímetro e a resposta vai sair em frequência igual a 0,5 Hz? Olha só, Hertz equivale a 1 sobre segundo, ou segundo elevado a menos 1. Então, se você fizer análise dimensional aqui, você verá que a unidade de frequência vai ser 1 sobre segundo, que na verdade é o Hertz, resposta desse exercício. Exercício número 2. Um oscilador é ligado a uma corda tensa e em 6 segundos produz ondas que assumem o aspecto indicado abaixo. A distância entre duas cristas sucessivas é de 20 centímetros. Determine. Letra A, frequência da onda. Letra B, agora sim, a velocidade de propagação da onda na corda. É interessante saber que aqui não tem apenas uma onda, né, pessoal? Aqui tem uma onda completa, outra onda, mais uma onda completa. 3 ondas em 6 segundos. Então vamos lá. Letra A, calcule a frequência. Pelo esquema e pelo desenho, nós vemos que em 6 segundos ocorrem 3 ondas ou 3 vibrações completas. Como a frequência é o número de vibrações por segundo, eu posso usar isso para calcular a frequência através de uma regra de 3 simples e direta. Como? Olha só, em 6 segundos temos 3 vibrações, 3 ondas. Em 1 segundo teremos uma frequência F. Resolvendo isso, frequência igual a 0,5 Hz. Você pode entender então que em cada 1 segundo é gerada meia onda, ocorre meia vibração, 0,5 Hz. Então, desse modo, em 6 segundos são geradas 3 ondas completas. Então, ó, 6 segundos, 3 ondas. 1 segundo, F. A letra B pede calcule a velocidade. Lembrando a você da equação fundamental da ondulatória. V igual a lambda F. V igual a 20 centímetros, que é o comprimento de onda. O exercício disse distância entre duas cristas sucessivas. O exercício usou a própria definição de comprimento de onda. Então, lambda, 20 centímetros, vezes a frequência da letra A, 0,5 Hz, que é 1 sobre segundo, né? 0,5, 1 sobre segundo. Resolvendo a conta, você vai ter 10 centímetros por segundo. 10 centímetros que multiplica Hertz. Hertz é 1 sobre segundo, dá 10 centímetros por segundo, é a velocidade dessa onda. Número 3. A figura representa a forma de uma corda num determinado instante, por onde se propaga uma onda. A velocidade de propagação da onda é 8 centímetros por segundo.
Cada divisão do gráfico é de 1 centímetro. De novo, né? Esse gráfico tem uma escala e é muito importante interpretar isso. Cada pedacinho do quadriculado tem 1 centímetro, tanto de base quanto de altura. Determine letra A, a amplitude e o comprimento de onda. Letra B, a frequência da onda. Interessante, pessoal, eu sempre coloco questões semelhantes a essa em prova e por algum motivo, alguns alunos acham que a amplitude é a distância desse ponto mais baixo até o ponto mais alto. Não é isso. A amplitude é a distância máxima de uma posição de equilíbrio até uma crista ou um vale. Então a amplitude dessa onda são 3 centímetros, tá? 3 centímetros. 1, 2, 3. Ou 1, 2, 3. E não 6 centímetros. São apenas 3. Comprimento de onda. Aí você pode escolher. Ou você pega desse ponto até esse, ou entre duas cristas, ou entre dois vales. E a frequência da onda é pela equação fundamental da ondulatória. Vamos lá. Amplitude, 3. Comprimento de onda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 centímetros. Frequência, V igual a lambda F, 8 centímetros por segundo, vezes 10 centímetros, vezes F. Então, F igual a 0,8 Hz. Aquele velho esquema, corta centímetro com centímetro, sobra 1 sobre segundo, que é a mesma coisa que Hertz. Então, olha que interessante. Você deveria apenas converter alguma unidade se aqui, por exemplo, fosse metro por segundo e aqui centímetro. Aí você deveria converter. Mas sendo centímetro por segundo e centímetro, a frequência já está correta, já sai como 0,8 Hz, sem necessidade de converter nada. Número 4. O aspecto instantâneo de uma corda por onde se propaga uma onda é indicado abaixo. Cada ponto da corda executa uma vibração completa em 2 segundos, ou seja, o período é 2 segundos. Qual é a velocidade de propagação da onda na corda? Olha só, dado do exercício, já sabemos que o período é 2 segundos. Para a gente poder usar a equação da ondulatória, V igual a lambda sobre T ou V igual a lambda F, nós precisamos saber o comprimento de onda. Atenção, o comprimento de onda não são 20 centímetros. Essa distância até aqui não é comprimento de onda. Você tem que determinar quantas ondas, ou completas ou uma fração de onda, tem entre esse ponto e esse. Fazendo da seguinte maneira. Olha só, pessoal, comprimento de onda é a distância, por exemplo, entre dois vales consecutivos. Um comprimento de onda, depois mais um comprimento de onda, e depois eu não chego no outro vale. Eu fico aqui, ó, em meio comprimento de onda. Meio comprimento de onda é essa distância. Essa distância. Se você pensar, meio comprimento de onda é a distância entre esse ponto e esse. Ou entre esse ponto e um ponto aqui. Meio comprimento de onda. Tá? Se você tiver dificuldade de enxergar isso, basta você imaginar que isso aqui, ó, essa distância, também é meio comprimento de onda. Ok? Então, essa distância aqui é equivalente a uma distância entre esse ponto e esse, que vale meio comprimento de onda. Lambda sobre 2. Ou seja, lambda mais lambda sobre 2 é igual a 20. Resolvendo essa equação, nós encontramos o comprimento de onda igual a 8 centímetros. Lembrando que foi dado do exercício que o período é de 2 segundos. Então, V igual a lambda F, que é a mesma coisa que lambda que multiplica 1 sobre T. Ou seja, V igual a 8 centímetros vezes 1 sobre 2 segundos. A resposta é a velocidade da onda 4 centímetros por segundo. Recomendo a vocês, no estudo de ondulatória, sempre entender o comprimento de onda e as frações de comprimento de onda. Lambda, lambda sobre 2, lambda sobre 4, tá? E o legal é você visualizar uma onda completa desse tipo. E entender que cada pedacinho aqui, ó, lambda sobre 2. E metade dele, lambda sobre 4. Então aqui,
você teria, olha só, entre esse ponto e esse, lambda sobre 4. Entre esse ponto e o próximo, lambda sobre 4. Então aqui, em vez de lambda sobre 2, você também poderia escrever 2 lambda sobre 4. Esse pedacinho mais o outro. Ia dar a mesma resposta, tudo igual. Exercício número 5. Considere as seguintes afirmações. As ondas mecânicas não se propagam no vácuo. 2. As ondas eletromagnéticas se propagam somente no vácuo. 3. A luz se propaga tanto no vácuo como em meios materiais. Por isso é uma onda eletromecânica. Olha, pessoal, tem que interpretar aqui com muito cuidado, tá? Tem que olhar, não adianta assim ir muito rápido e muito direto, não. Onda mecânica é onda que necessita de meio material, necessita de meio elástico, vibração de partícula. Então as ondas mecânicas não se propagam no vácuo, correto? Vácuo é ausência de matéria. Então, como não existe matéria, a onda mecânica não se propaga no vácuo. Aí vem aquele clichê da ondulatória. O som não se propaga no vácuo de jeito nenhum. Portanto, a número 1 está correta. 2. As ondas eletromagnéticas se propagam somente no vácuo. Incorreto. Vou dar um exemplo bobo para vocês. A luz do Sol se propaga na atmosfera da Terra. A atmosfera da Terra possui matéria, são gases, não é vácuo. Então, como a luz do Sol se propaga também na atmosfera da Terra e também fora da Terra, eu não posso dizer que ela se propaga somente no vácuo. Ela se propaga no vácuo e em alguns meios materiais que são transparentes ou translúcidos para a luz, por exemplo. Tá? Número 3. A luz se propaga tanto no vácuo como em meios materiais, por isso é uma onda eletromecânica. Não. Incorreto. Essa classificação aqui a física nem usa. Resposta do exercício. Letra A. Se somente a afirmação 1 for verdadeira. Então, recapitulando, onda mecânica não se propaga no vácuo. Número 6. Considere os seguintes fenômenos ondulatórios: luz, som no ar e perturbação propagantes numa mola helicoidal esticada. Podemos afirmar que... Bom, agora vamos ler uma por uma, né? Número 1. 1, 2 e 3 necessitam de um suporte material para propagar-se. Número 1 é a luz. A luz não necessita de matéria para se propagar, então a letra A já está falsa. Letra B. 1 é transversal, ok, a luz é transversal. 2 é longitudinal, sim. 2, som, onda longitudinal. E 3, tanto pode ser transversal como longitudinal. Correto. A onda numa mola, ela pode ser longitudinal caso você deforme a mola no sentido do comprimento dela. Por exemplo, você estica a mola, depois solta. Ou também pode ser transversal. Se você estica a mola e depois puxa a mola para cima ou para baixo, perpendicular ao eixo da mola. Então, na mola, você pode ter uma onda longitudinal, deformando a mola ao longo do seu comprimento, ou uma onda transversal, deformando a mola já esticada previamente para cima ou para baixo. Ou ainda, a mola no seu comprimento natural, você deforma ou para cima ou para baixo, criando nela uma onda transversal. Resposta do exercício, letra B. Exercício número 7. A figura mostra duas ondas que se propagam em cordas idênticas, com a mesma velocidade. Observando-a, selecione a alternativa que apresenta as palavras que completam corretamente as lacunas a seguir. Para a onda 1, a frequência é, o comprimento de onda é e a amplitude é do que para a onda 2. Então aqui é um exercício que relaciona duas ondas diferentes. Quando você vê um desenho feito em escala, este exercício já fica fácil. Por quê? Porque você tem um desenho de uma onda 1 numa determinada corda e de uma onda 2 numa corda idêntica. Elas têm a mesma velocidade, mas têm amplitude, comprimento de onda e frequência diferentes. A frequência da onda 1, pessoal, é menor do que a frequência da onda 2. Observem bem, nessa distância aqui, você tem apenas uma onda 1 completa. Ao passo que, na mesma distância, que deve ser o comprimento da corda, você tem duas ondas 2 completas. Olha só, falei para vocês anteriormente que esse pedacinho aqui
é meio comprimento de onda. Então, olha só, meio comprimento de onda da onda 1, meio comprimento de onda da onda 2. Um comprimento de onda da onda 1, um comprimento de onda da onda 2. O comprimento de onda da onda 1 é maior do que da onda 2. E a frequência da onda 1 é menor do que a frequência da onda 2. A amplitude da onda 1 é menor do que a amplitude da onda 2. Então, recapitulando, frequência, número de oscilações. A onda 1 tem menos oscilações por segundo que a onda 2. Então, a frequência da onda 1 é menor do que da onda 2. Comprimento de onda da onda 1 é maior, o próprio desenho mostra, do que da onda 2. E a amplitude da onda 1 é só esse tamanho aqui, menor do que a amplitude da onda 2. Quero lembrar vocês o seguinte, para ondas que têm a mesma velocidade, comprimento de onda e frequência são inversamente proporcionais. Então, olha só, as duas ondas têm a mesma velocidade, ok? Quem tem um comprimento de onda maior tem menor frequência, porque V igual a lambda vezes F, grande lambda, baixo F. É assim que você tem que interpretar. Ou seja, nessa distância aqui toda, coube uma onda 1, ao passo que cabem duas ondas 2. Ou seja, a onda 2 tem frequência maior do que a onda 1 e ela é menorzinha em comprimento de onda. Resposta do exercício está aqui desenhado. Ó. Tudo que eu falei para vocês está desenhado aqui, tudo bonitinho, tá? Bem descrito. Olha só, amplitude da onda 1, amplitude da onda 2, comprimento de onda da onda 1, comprimento de onda da onda 2 e a resposta é essa, letra D. Para a onda 1, a frequência é menor, o comprimento de onda é maior e a amplitude é menor do que para a onda 2. Se você tiver dúvida, volte apenas aqui ó, a esse esquema e, olhando esse esquema, lembre-se da V igual a lambda vezes F. Velocidade é comprimento de onda vezes frequência. Isso aí junto resolve o exercício. Então, resposta, né? Letra D. Número 8. Um garoto produz vibrações de 0,5 em 0,5 segundos na extremidade livre de uma corda esticada, cujo comprimento é 8 metros. O tempo que cada crista da onda gerada leva para atingir a outra extremidade fixa é 5 segundos. O comprimento de onda das ondas assim formadas é... Pessoal, olha que interessante, você tem o período da onda, né, que é o mesmo período da vibração do garoto, e você tem o comprimento da corda, que são 8 metros, e o tempo que a onda demora para percorrer esses 8 metros, que são 5 segundos. Então você tem aqui como calcular tudo. Velocidade da onda, por essa relação aqui entre distância e tempo, e tem também o período da onda. E com isso, você pode calcular o comprimento. Como? Assim, ó. Velocidade, ΔS sobre ΔT. A onda percorre 8 metros de uma corda em 5 segundos. Atenção, tempo de 5 segundos não é o tempo para o garoto oscilar uma vez. Não é nada disso. É o tempo para a onda que foi gerada pela mão do garoto percorrer 8 metros. Então você tem 8 metros em 5 segundos, 1,6 metros por segundo. Velocidade da onda, ok? Mas eu quero mesmo é o comprimento de onda. E lembre-se que eu já usei várias vezes essa equação aqui, ó, V igual a lambda F, que é a mesma coisa que lambda que multiplica 1 sobre T, ou V igual a lambda sobre T. E por que eu não vou usar F? Porque o exercício não deu, ele deu foi o período. A mão do garoto executa uma oscilação em 0,5 segundo. Então, esse aqui é o período da onda. 0,5 segundos, você substituindo aqui encontra, olha só, 0,8 metros ou 80 centímetros, resposta do exercício, letra E. Número 9. Agitando-se a extremidade de uma corda esticada na horizontal, produz-se uma sequência de ondas periódicas denominada trem de ondas, que se propaga com velocidade constante, como mostra a figura. Está aqui um desenho representando isso. A mão agita a corda e várias ondas se formam na corda. Considere a velocidade V igual a 10 metros por segundo e a distância entre uma crista e um vale adjacentes, x igual a 20 centímetros. Tá? O período T
de oscilação de um ponto da corda por onde passa o trem de ondas é em segundos. Então, observem bem, a velocidade da onda foi dada aqui 10 metros por segundo. Então, pessoal, a velocidade deste ponto, que é horizontal, nesse instante que o exercício deu, é a mesma velocidade da onda. A onda se propaga ao longo da corda, que é uma corda horizontal. Então, no ponto mais alto ou no ponto mais baixo, você tem a velocidade da onda marcada aqui. E dado como valor, 10 metros por segundo. A distância entre uma crista e um vale adjacentes é 20 centímetros. Atenção, isso não é o comprimento de onda. Isso é outra coisa que eu vou te mostrar agora. Olha só, pessoal, pegando aquele desenho ali e colocando um X, esse X é a distância entre uma crista e um vale. O exercício deu isso. Essa distância entre a crista e o vale, ou entre o vale e a crista, é meio comprimento de onda. Lembre-se, olha só, um comprimento de onda é a distância, por exemplo, entre dois vales consecutivos. Então a distância desse ponto até aqui seria lambda. Até a metade, meio lambda, lambda sobre 2. X igual a lambda sobre 2. 20 centímetros igual a lambda sobre 2. Comprimento de onda igual a 40 centímetros ou 0,4 metros. Tá? Por que eu converti aqui? Porque eu vou usar a equação da velocidade para calcular o período. E a velocidade está no SI. Lembre-se, olha só, a velocidade é 10 metros por segundo. Então aqui tem que ser usado metro. Igual a lambda sobre t, 0,4 sobre t, t igual a 0,04 segundos. Então, recapitulando, essa distância medida na horizontal entre um vale e uma crista, distância x, tá? É meio comprimento de onda, lambda sobre 2. Resolvendo isso, 40 centímetros ou 0,4 metros. Lembre-se que, se o exercício fosse uma questão discursiva e não exigisse sistema de unidades, você poderia dar 40 centímetros como resposta, tranquilamente. Porém, olha só, o exercício pediu o período e deu a velocidade em metro por segundo. Então, essa unidade 40 centímetros tem que ser convertida para 0,4 metros. Está aqui. Usando lambda sobre t, eu encontro o período da onda 0,04 segundos. Letra B. Pessoal, por hoje é só. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula. Bons estudos!